Olha só, Alberto Vanucci é um cientista político italiano que foi entrevistado pela Folha de São Paulo em março último, e foi daí que eu fiquei interessado na argumentação dele, que é uma advertência contra ilusões a respeito da possibilidade de que haja a erradicação da corrupção ou qualquer coisa do tipo, que não existe. E nem tampouco a coisas que se façam muito rapidamente, porque você está lidando com uma questão cultural. Muito. A sociedade está encharcada disso no Brasil, fora do Brasil também. Ele tem um texto publicado em 2009, do qual eu tirei um pequeno trecho. O texto é razoavelmente grande, tem muitos aspectos das políticas públicas anticorrupção. O texto se chama O Legado Controverso da Operação Mãos Limpas, uma análise crítica da corrupção italiana e das políticas públicas anticorrupção. A Operação Mãos Limpas se desenrolou entre 1992 e 1996, com consequências calamitosas na política italiana, porque ela encerrou praticamente a Primeira República, que tinha sido criada depois da Segunda Guerra Mundial, e acabou com os três maiores partidos italianos que não existem mais: Democracia Cristã, Partido Comunista Italiano e Partido Socialista. No caso do Partido Comunista, ele deixaria de existir de qualquer jeito, porque vinha a queda do Muro de Berlim, e não ia dar para... Já tinha havido, né? E ele tinha se segurado ainda, baseado no fato de que ele era diferente dos partidos moldados pela Terceira Internacional, pelos soviéticos e tal coisa. Segundo Vanucci, na primeira década do século XXI, ou seja, na década seguinte ao da Operação Mãos Limpas, a corrupção parecia ter se tornado mais disseminada e menos arriscada na Itália. Os esforços para detectar essa corrupção perderam ímpeto e havia desconfiança e insatisfação. Nesse clima, apesar disso, a atenção do público e da mídia se tornou quase inexistente. E ele vai explicando várias razões para isso, mas ele teoriza que se as políticas públicas anticorrupção não existem ou são ineficazes, enquanto o sistema de valores que prevalece é o do indivíduo ou da família e está ausente uma cultura cívica, olha, pensa no Brasil, as vozes dos apoiadores da legalidade vão definhar ou encontrar poucos ouvintes. Porque a estratégia dominante para muita gente continuará sendo a de procurar se incluir nas redes ocultas de trocas corruptas, por meio das quais benefícios significativos são alocados. Estão vendo o filme aí, né? Lava Jato. Lava Jato direto. Ele diz, baseado em pesquisas, que a investigação judicial extensiva, ou seja, um monte de processo, pode ter tido, ou parece ter tido, um certo número de efeitos colaterais negativos. Primeiro, um senso generalizado de impunidade pela seguinte razão: ineficácia das tentativas de processar os culpados. Segundo uma metáfora de um juiz famoso que participou da operação, Pier Camillo Davigo, a repressão de criminosos tem efeitos iguais aos exercidos por predadores no processo de seleção natural, especialmente a melhoria da capacidade das presas. Aí vai uma frase entre aspas: pegamos apenas as pequenas presas, desistindo dos que correm mais rápido. Em outras palavras, enquanto os menos adaptados e menos capazes, corruptos, foram pegos nas mãos limpas e, portanto, eliminados do meio ambiente da corrupção, os mais talentosos sobreviveram. E, ao mesmo tempo, claro, novos agentes aprenderam as lições adaptando suas operações às condições de risco reveladas pelos inquéritos realizados, em decorrência do que adquiriram conhecimentos e habilidades que tornam mais difícil descobrir e punir suas atividades ilegais. O texto segue adiante, essa é só uma pequena parte, mas eu vou ficar por aqui. Eu creio que isso já serve para imaginarmos os desafios atuais e vindouros dos que se dispõem a enfrentar a corrupção na política e na administração do Brasil. Desafios que estão nas primeiras páginas
dos jornais deste sábado, 10 de setembro de 2016. É isso.